O que me fez mudar a alimentação foi o fato de, no final da faculdade, eu estar com um peso muito elevado, e aí eu comecei a receber várias sugestões de familiares, amigos, colegas de trabalho, sempre uma dica: você está muito acima do peso, você está muito acima do peso. E no último ano da faculdade, eu estava toda aquela correria de último ano, estava me sentindo muito cansado, não conseguia desenvolver minhas atividades, e aí resolvi procurar um médico, endocrinologista, e fiz exames de rotina, e nesses exames apontou que eu estava com um pouquinho de colesterol alto e o triglicérides muito alto. Isso me levou a ficar preocupado, e no departamento onde trabalho existem profissionais, pessoal da nutrição, educadores físicos, e um amigo decidiu, com essa notícia, me ajudar, me indicou a Mariana como nutricionista. O Sérgio me procurou para atendimento nutricional no ano de 2012, eu já tinha me formado, estava no mestrado. A primeira consulta dele foi no dia 5/9 de 2012, então ele veio falando que a intenção dele era a perda de peso. E ele começou comigo no peso de 141,2 quilos, com MC acima de 40. E a mudança dele foi gradativa. Eu atendi ele durante 4 anos e ele teve uma perda de 39,2 quilos de 2012 até 2016. A parte mais difícil de alterar a alimentação foi justamente criar hábitos mais saudáveis, trocar as porções dentro da alimentação, deixar de comer coisas muito gordurosas, coisas gostosas em horários indevidos, comer várias vezes ao dia, coisa que eu não tinha hábito. Eu costumava me alimentar 2 ou no máximo 3 vezes por dia, sempre comendo só no almoço e só no jantar, sempre grandes quantidades. Então, fracionar as porções durante a alimentação foi, acho que, essa maior dificuldade, se adaptar a essa nova rotina de alimentação. Minha rotina mudou muito entre o último ano da faculdade e o primeiro ano da pós-graduação. Então, eu tive que me adaptar a novos hábitos, a trabalhar, passar o dia inteiro aqui na faculdade. Então, eu trazia todo dia minha marmitinha certinho com os alimentos que eu preparava em casa para a faculdade. Então, isso me ajudou a manter uma dieta mais equilibrada. A minha esposa se adequou a esses hábitos mais saudáveis. A maior dificuldade durante a reeducação alimentar foi justamente deixar de comer tanta coisa gordurosa, tanta coisa gostosa, e começar a comer várias vezes durante o dia. Então, para mim era muito difícil comer no café da manhã e dali 3 horas comer de novo, e comer pouco no almoço, comer depois 3 horas do almoço, fazer mais um lanchinho antes do jantar e conseguir comer pouco na janta. Estava muito acostumado em comer grandes quantidades na janta, comer lanche e tudo mais. Então, a maior dificuldade na reeducação foi fracionar realmente a alimentação e comer no café da manhã, que foi uma grande dificuldade, porque eu nunca tive o hábito desde a infância de comer durante o café da manhã. Normalmente eu passava sem comer nada até o horário do almoço. Em alimentos diferentes, eu incorporei alguns alimentos, como se alimentar mais com atum, tem o chicharro, que é um tipo de peixe, mas eu comecei a ingerir muito mais frutas. Não teve nenhum legume ou fruta diferente que eu comecei a comer, porque eu como de quase tudo, então não tenho dificuldades, mas eu comia muito poucas frutas e legumes. Então comecei a comer mais frutas durante o dia e mais legumes e verduras durante as refeições. As primeiras opções de lanche foram as frutas secas, e inicialmente eu comia bastante barrinha de cereal, que hoje eu não como tanto. Como foi feita essa mudança? Qual foi o primeiro passo para ele conquistar esse peso final, que a gente chama, que a gente não perde, a gente elimina e não volta, né? A intenção é essa. As mudanças na alimentação foi gradativa, foi tudo alterado ao longo dos 4 anos, então não foi uma mudança repentina na alimentação.
Então, nos meus atendimentos eu costumo, assim, a gente começa por uma alteração qualitativa. Então, primeira coisa, aplicar o questionário de 24 horas, que é a minha intenção, sempre em todas as minhas consultas eu faço, e que é a partir do recordatório de 24 horas que eu mudo a alimentação do paciente. Então ele trouxe muitas falhas, com isso a ausência de frutas, verduras e legumes, e eu fui incluindo isso aos poucos, sempre conversando com ele, nada imposto e tudo simplesmente assim conversado. O que a gente pode fazer em tal horário? Eu tenho essas opções. Então foi colocado frutas, grãos integrais, leguminosas, verduras e hortaliças durante esse tempo. E também eu incentivei ele à atividade física também, sempre acompanhando exames laboratoriais, que foi importante, como o hemograma, colesterol total, HDL, LDL e a glicemia dele, pressão arterial também. E os primeiros tipos de lanche que eu incluí, como ele tinha uma alimentação muito pobre, assim, com mais gorduras e mais frituras, o primeiro lanche que a gente incluiu foi as frutas. E depois, em seguida, barra de cereal, que em 2012, né, a gente está em 2016, foram 4 anos, hoje mudou muitas opções de lanche. Mas hoje não se consome tanto barra de cereal como era consumido no início. E em seguida, quando ele ficava até a noite, então foi incluído os lanches naturais, dei opções também de guacamole, que também acho uma ótima fonte, né, de vitamina E, alimentos diferentes para ele não enjoar apenas da fruta. Então teve também iogurtes naturais, light, que foi incluído na alimentação, e a retirada aos poucos de doces, embutidos e frituras. A gente tinha um acordo dele comer esses alimentos em ocasiões especiais, não durante a semana. Se ele tivesse mais de alguns eventos, escolhesse um e pudesse estar comendo aqueles alimentos, sempre indicando, por mais que tenha uma vasta opções de alimentos mais calóricos, sempre a gente ensinava ele a escolher sempre a melhor opção. Foi ensinado então a pirâmide alimentar, porque eu acredito que ela é a base para o próprio paciente escolher o melhor alimento e montar o seu próprio prato. Então a mudança, como eu falei, sempre inicialmente foi qualitativa, aí depois que eu fui ajustando a quantidade. Lógico que quando era uma coisa muito fora do padrão, era diminuída, mas eu sempre fazendo uma coisa de cada vez para ele conseguir aos poucos se adequar à rotina. Até então eu nunca escrevi uma dieta para ele em papel, porque eu acho que papel engessa o paciente, ele fica preso àquilo ou preso a uma lista de opções. Então eu simplesmente ensinava ele durante a consulta em quais situações e quais os melhores alimentos naquele momento a ser escolhido. Depois ele passou por um processo de manutenção por um bom tempo, ele aprendeu bastante coisa, hoje ele sabe montar um prato adequado na alimentação, tanto no almoço e na janta, ele sabe as necessidades dele. Então, às vezes nossos encontros é mesmo só para ele não esquecer, ou às vezes até outras sugestões, caso ele enjoe alguma coisa. Mas ele sempre está bem atento à alimentação hoje não se compara como ele estava em 2012. Quais são as dificuldades encontradas, então, no fracionamento alimentar? Em muitos casos, é o próprio trabalho, o horário do trabalho, às vezes o próprio paciente ele tem dificuldade de montar os seus lanches, porque às vezes não tem uma ajuda para fazer isso. E também eles não conseguem achar um horário adequado. Às vezes o próprio trabalho dá uma flexibilidade, mas eles, pela rotina diária deles, eles ficam com dificuldade de se enquadrar a alguns minutos de pausa para esse lanche. Então, no caso do Sérgio, ele teve facilidade porque o trabalho dele tem uma flexibilidade de horários e ele pode estar escolhendo o horário de fazer os lanches. E ele tem a ajuda da esposa para estar fazendo os lanches da manhã, tanto da tarde. Então, o que nós fazemos, né, quando a gente se depara com pacientes
com trabalhos muito densos e que fica muito difícil achar um horário para fazer esses lanches, a gente sempre pensa em estar fazendo um café um pouco mais tarde, certo? Um café da manhã um pouco mais tarde, ou aumentando a quantidade do café da manhã para ele não ficar passando fome durante a manhã. Em muitos casos, a gente tenta, na verdade, se adequar à individualidade de cada um. Às vezes ele tem pouco tempo, então o lanche vai ser menor. Às vezes ele pode ter um tempo maior, então o lanche pode ser um pouco mais elaborado. Então vai realmente depender da disponibilidade do trabalho, da disponibilidade do paciente em estar fazendo também este lanche. Em muitos casos não tem como mesmo, às vezes, né? Então a gente tenta simplesmente adequar o horário do café da manhã com o horário do almoço, ou se tiver algum problema no lanche da tarde, a gente faz isso também, faz uma adequação no almoço, ou a gente faz um jantar um pouco mais cedo. Então, por isso que eu sempre falo que é importante o recordatório de 24 horas, porque a partir dele e da conversa com o paciente, a gente vai poder organizar o mais adequado para ele. Nem sempre de 3 em 3 horas exatamente dá certo. Alguns entram muito cedo no trabalho, outros almoçam muito cedo, outros entram mais tarde e saem mais tarde, o horário de almoço é bem diferente. Então a dificuldade acaba sendo isso mesmo, mas nada impossibilita dele conseguir ter uma qualidade de vida adequada, uma alimentação adequada, independentemente do trabalho que ele tenha. E além do trabalho, como eu falei, às vezes o paciente consegue até achar um horário, ele vê que tem um certo horário que ele consegue fazer um lanche, mas o que dificulta é ele mudar essa rotina, ele se adaptar nessa nova rotina dele. Então muitas vezes ele esquece, um dia lembra, outros dias esquece. A intenção às vezes é colocar um despertador, o que eu sugiro, um despertador no celular, para tocar naquele exato momento, para lembrá-lo do lanche. Ou fazer um pontinho de caneta no relógio, porque toda vez que ele for olhar no relógio, ele vai ver um pontinho e ele vai recordar para que serve aquele ponto. Então, algumas estratégias para ele conseguir se adequar melhor a esta rotina, esta nova rotina, que é elaborado junto com o nutricionista. Tá? O fracionamento é uma das bases da nutrição, assim, e é uma das bases para o paciente ter sucesso durante a evolução nutricional ou a qualidade alimentar. Então, não é de uma consulta para outra que o paciente vai conseguir se adequar a todos os horários. Então, isso demora um tempo. Então, é sempre bom estar reforçando com ele essa importância e sempre conversando com o paciente, sempre um acordo para ficar fácil para ele e, ao mesmo tempo, fácil e torná-lo um pouco mais saudável, né, diante das escolhas. Portanto, o fracionamento alimentar é um dos requisitos básicos para a alimentação saudável.